Manda, Romero. A Suado 88, ela mandou Suado aqui. 88, maravilhoso esse Suado. ano. A ligação da esposa do Alexandre de Moraes, no caso do Banco Master, não liga indiretamente o próprio ministro a esse escândalo? Com certeza. Bom, eles são aliados, né? Tô, claro, falando uma questão mais política. Não basta a mulher de César o Toffoli ser e honesta, o Alexandre tem que de Moraes. parecer honesta, não tem isso daí também. Exatamente. Mas, quer dizer, você tem o Daniel Vorcargo, é o dono do Banco Master, ele faz um contrato de 3 milhões e 600 mil reais por mês com o escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes, que pode ganhar até 129 milhões de reais se o contrato for cumprido durante todo o seu período. Vários problemas aparecem até hoje em relação a isso, porque quais são os processos em que ela realmente, efetivamente atua? Até outro dia só tinha encontrado um, que era de um crime contra a honra. Olha, eventualmente eu movo processo contra gente que me ataca em rede social, espalhando um monte de mentiras sobre a minha vida, ofensas, etc. E, eventualmente, você tem até uma permuta, um acordo básico com um escritório de advocacia. Imagina 129 milhões para uma defesa de crime contra a honra. É algo completamente descabido. Agora se encontrou uma defesa que o escritório da esposa do Moraes está fazendo do Banco Master num processo que é contra o Nelson Tanuri, por suposto crime contra o mercado de capitais. Então se encontrou mais um, tem dois por enquanto, mas tem vários órgãos ali que estavam previstos para ela atuar, que não, disseram oficialmente, inclusive, que não tinham nenhum processo com o nome dela. Então, assim, a relatoria não está com o Alexandre de Moraes, mas também houve notícias de que o Moraes teria pressionado o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, ou pedido, etc., para que fizesse alguma coisa em favor do Banco Master. Enfim, saiu notícia aí no jornal O Globo. Estou falando aqui de cabeça, tá? Mas que deu telefonemas, que participou de reuniões. Aí tudo também gera muita suspeita, gera muita desconfiança, no sentido de que quem é, afinal, a pessoa contratada pelo Banco Master? É a esposa do Moraes, a Viviane Barci de Moraes, ou é o Alexandre de Moraes para fazer lobby internamente com pressões no Banco Central para não determinar a liquidez do banco em casos de problemas, etc. Então, assim, é tudo muito suspeito também. E, obviamente, como o Toffoli é muito próximo dele, fica essa suspeita de que todas essas decisões estranhas, para dizer o mínimo, do Toffoli possam querer também blindar o Moraes. No início, aliás, só para concluir, era mais o foco no Moraes. Era como se fosse o moralão, o escândalo. Aí depois vieram os elementos que comprometem o Toffoli. Aí você fala, bom, talvez seja uma blindagem dupla. Então, essa é a desconfiança que se tem nesse momento. Só para complementar, se de fato esse contrato existe, se de fato são 130 milhões em 3 anos, etc., tudo isso é muito grave, mas poderia ser 50 mil reais. Ou poderia ser uma advocacia pro bono, gratuita. Né? Conflito de interesse nasce com a simples existência desse comprometimento da imparcialidade que um espectador externo pode olhar e falar, não, tem alguma coisa errada aí. O tribunal precisa se proteger nesse sentido. E pouco importa se o ministro tem um resort Itaiaiá e ganha dinheiro com isso, ou se ele simplesmente participa de jantares com aquele empresário dos quais ele participou, e vários outros participaram. O Vorcaro, ao sair patrocinando, de novo, ele joga uma isca, ele joga uma cenoura. E a maioria dos ministros morde essa cenoura. Morde essa cenoura de voluntariamente se conflitar e gerar desconfiança nesse tribunal do qual participa. Então é uma afronta ao tribunal, não de quem está criticando de fora, de quem está lá dentro. O seu tribunal tem seus adversários internos, portanto, Exato. Pouco importa. Né? Então isso que é importante ressaltar. A gente, na esfera pública, se assusta com os valores, a gente gasta todas as emoções, 130 milhões, como vai possível isso? Mas, de fato é muito grave. Mas
É mais simples. É que tem um elemento que justamente o valor grande, ele gera uma desconfiança de que aquele pagamento não é para um serviço advocacia. Ainda tem isso, obviamente, né? porque é completamente fora do padrão. Não existe advogado no país sendo contratado por 3 anos por esse valor. Exato. Para prestar que tipo de serviço? Claro. 2, 3 anos. De fato, tem muitas outras ramificações aí, mas é importante lembrar. E só a distinção que o Moraes não é o relator do caso. Mas aí é uma outra discussão, claro que o Toffoli poderia blindá-lo por tabela, etc. Existe essa desconfiança, mas tem uma outra discussão de Moraes está atuando, fazendo lobby para o Vorcaro, em razão de o Vorcaro ter contratado a esposa. Quer dizer, o dinheiro entra pelo escritório de advocacia, mas quem faria o papel de defesa, efetivamente, de algum tipo de serviço na esfera da administração pública, em razão do seu poder e da sua influência, seria o Moraes. Então, fica uma discussão a respeito dessas hipóteses. Pois é, também tem os desdobramentos que a gente soube a semana passada, né, ou semana retrasada, sobre o caso do suposta compra de opinião de influenciadores da direita, né? Não sei em que ponto está isso, foi provado, se saiu esse contrato, mas saiu aí saíram vídeos de pessoas que poderiam ter recebido. Nada foi comprovado ainda, mas teve essa denúncia. Não, teve o relato das próprias pessoas. A questão é vincular ao Vorcaro, que nega que ele esteja por trás, mas que são pessoas ali associadas, etc. E valores tem altos, todo um relato aí que foi feito, toda uma apuração jornalística, houve a publicação da matéria. E só para registrar, porque eu gosto sempre de apontar isso, muitas vezes a reação de grupos que são atingidos por investigações tem expedientes, métodos em comum. E a cooptação, seja de setores da imprensa, seja de influenciador digital, para distorcer, para manipular o debate público, é um desses expedientes que eventualmente acontece. Não é novo, de todos os lados, de todos os lados. Influencer não é jornalista, ele é uma espécie de agente publicitário, portanto recebeu, falou, né? Ele faz publicidade, então existe esse relato. Só precisava ser mais claro, né? Sobre o governo Tarcísio pagando influências para fazer elogios a políticas do governo e críticas a seus adversários. Isso é um grande tema aqui, fica uma sugestão para um programa. Gostaria muito. O programa, a sugestão... Lembra da Dilma, né? Dilma Bolada e vários outros perfis. Isso, o mensalinho do Twitter. Que é uma discussão do PT. Sobre como o Tribunal Eleitoral vai regular publicidades pagas e não pagas e voluntárias e negativas e positivas nas eleições. A gente tem um ano de eleição. É verdade. Tem que ser claro isso. E na semana passada o TSE expôs à consulta pública uma resolução que permite um tipo de publicidade muito, muito séria. Né? Que é? Paga, de influência, criticando certos candidatos. Isso é muito problemático. Então, cabe aí um bom debate aqui sobre a justiça eleitoral. A gente é obrigado, quando faz uma publicidade, a colocar o hashtag publi, né? Claro. Acho que o mínimo que os caras têm que fazer quando estão falando bem de alguma coisa do governo ou contra o governo é colocar que é uma publicidade. Pois pelo mas menos. no contexto eleitoral tem uma regulação super específica. Né? A publicidade em contexto eleitoral é super regulada. Eu acho que nem deveria ter, né? Em prol da justiça das eleições, né? Que permita a cada cidadão formar sua convicção sobre quem quer votar. Pois é. Esse é um dos nãos que a gente precisa dar ao longo da carreira. Não faço isso. Agora, se você anunciar... Imagino que já deva ter tido muita proposta, né? Influenciador, se anunciar que está fazendo uma publicidade, aí você atrapalha a manipulação, porque a manipulação vem justamente dessa sensação do público de aquilo ser espontâneo. É uma opinião. É uma pessoa que eu acompanho porque fala de esporte e de repente está dando uma opinião política. Poxa, vou pensar aqui na opinião. É para parecer espontâneo algo que é orquestrado. Isso é a essência da manipulação do debate público. E você já falou em outras entrevistas aqui que você já recebeu, né, algum tipo de... O jornalista normalmente não recebe diretamente, mas tem uma sondagem às vezes ou para não falar ou para falar, né? Isso lá no começo da tua carreira em algum momento chegou? Não, né? As pessoas não chegam com propostas tão indevidas. Nem assim, sondagens. Porque sabe que não... chega para patrão, né? Para dono de veículo, quando está incomodado com algum trabalho que eu ou qualquer jornalista
independente que aponta a sujeira de todos os lados está fazendo naquele veículo. E esse é um dos grandes problemas de mercado e de um país como o Brasil, onde, enfim, você tem dificuldades financeiras. Tem concessões. E algum veículo pode fazer uma concessão, pode se aliar mais a um empresário, pode se aliar mais a um grupo político para receber verba de publicidade de um governo, aí vai fazer uma cobertura mais positiva sobre aquele grupo e tal, aí o que acontece? Eu saio do veículo. Mas tem isso, pega mais Isso leve acontece com no isso. mercado. Ainda Pega tem gente mais leve assistindo a com gente isso, aqui, 2 você horas tá a sendo gente até falando. generoso. Pô, você não imagina. Tem um monte de O gente. pessoal não sai, cara. Não sabe. Né? Tá Eu dei uma constante aqui. olhadinha, Tá constante.